Salve galera, vamos lá. Iniciando agora a correção dos exercícios sobre revisão de equação exponencial. Então, na última aula nós deixamos aí alguns exercícios referentes à equação exponencial. Então, vamos fazer a correção nessa aula. Primeiro exercício e único, na verdade, ele foi dividido aí em 6 itens, né? 6 letras. Então vamos começar aí com a letra A. O que pede nesse conjunto de exercícios aí? Pede para resolver as equações exponenciais. Então nós vimos no estudo de equações exponenciais que equação exponencial é toda sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável no expoente. Então a variável é o termo desconhecido, é a letra, é a incógnita. Nesse caso aqui, a letra x, tá? No expoente, beleza? Então, isso é uma equação do tipo exponencial. Resolver uma equação exponencial é determinar o valor dessa variável. E para que a gente possa determinar o valor dessa variável, é necessário que nós tenhamos em ambos os lados da igualdade a mesma base de potência. Então, no estudo da potenciação, nós vimos lá que a potenciação ela é formada por um elemento que é chamado base e o outro elemento que é chamado de expoente. Então, quando eu tenho a mesma base de ambos os lados, eu consigo solucionar a minha equação do tipo exponencial. Então, essa é a proposta. Se eu tenho base 3 de um lado, eu tenho que ter base 3 do outro. E se eu tenho base 2, eu tenho que ter base 2. Base 5 de um lado, base 5 do outro. Enfim, a mesma base de um lado é a base que eu vou usar do outro lado também. Então, como 3 já é um número primo, então não tem como decompor esse número, porque ele já está decomposto. Então, eu simplesmente conservo ele 3 elevado a x. Do outro lado, eu tenho 1 sobre 243. Galera, o 1 não tem o que fazer, mas o 243 sim. Se eu pegar o 243 e fizer a decomposição dele em fatores primos, nós vamos ter uma parada assim. Bom, 243 é um número ímpar, então não dá para dividir por 2. Vou dividir por 3. Mas é claro que eu tenho que dividir por 3, professor, afinal do outro lado a base é 3, então do lado direito também só pode ser 3. Exatamente, gente. 243 dividido por 3 vai dar 81. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Pediu para parar, parou. Quando chegar no 1, eu paro. Agora eu vou contar quantas vezes eu usei o 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Então, o 243 corresponde a 3 elevado a 5. Ok? 3 elevado a 5. E é isso que eu vou fazer. No lugar do 243, eu vou colocar 3 elevado a 5. É 1 sobre 243, então fica 1 sobre 3 elevado a 5. Aí uma coisa interessante, gente, no estudo da potenciação, é que toda vez que eu tiver um denominador, ou melhor, uma representação fracionária de uma potenciação, eu posso fazer o que nós chamamos de inversão de base. O que é inversão de base? É pegar a base que está no numerador, passar para o denominador, e a do denominador passar para o numerador. Isso que é fazer a inversão da base. Professor, mas eu posso fazer isso? Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, A sobre B elevado a 2, por exemplo. Eu posso fazer a inversão da base? Posso. Posso colocar o B em cima e o A embaixo. Qual é a condição para que eu faça isso? Que eu mude o sinal do expoente. Então, eu vou escrever menos 2. Viram aí?
Então eu inverto as bases e mudo o sinal do expoente. Posso fazer isso a qualquer momento. Eu poderia escrever isso aqui assim também, ó. O que é A ao quadrado dividido por B ao quadrado? Isso aqui é, nas propriedades da potenciação, é potência de um quociente, ou seja, de uma divisão. Eu posso separar e escrever assim, ó, A ao quadrado dividido por B ao quadrado. Se você não lembra disso, lá no meu canal tem uma aula só sobre potenciação, onde a gente faz a revisão das propriedades da potência. É muito importante você saber isso. Tem dúvida? Procura lá no canal Potenciação e assista essa aula, porque lá eu esclareço e explico todas as propriedades, não só da potência, mas da raiz, que ajuda muito aqui no estudo da equação exponencial. Então eu tenho A ao quadrado dividido por B ao quadrado. Uma outra forma de escrever isso seria assim, gente, ó. A ao quadrado vezes, eu quero passar o B para cima. Eu quero passar o B para cima, ó. Ele está embaixo, B ao quadrado. Então ele vai para cima, B elevado a menos 2. Viram aí? Então eu posso escrever assim, se eu quiser. O A fica positivo, porque eu não mudei ele, eu não inverti o A, e eu só passei o B para cima. Aí ele fica negativo, o expoente dele. Só para mostrar para vocês várias formas que nós temos de escrever uma fração em forma de potência. Isso quer dizer que eu posso passar o 3 elevado a 5 para cima, professor? Posso. Então eu vou ter aqui, ó, 3 elevado a x é igual a 1 vezes 3 elevado a menos 5. Viram aí? Passei o 5 para cima e ele ficou negativo. Bom, gente, 1 multiplicado por qualquer valor é esse valor mesmo, então não muda nada. 1 vezes 3 elevado a menos 5 é 3 elevado a menos 5, tá, gente? 1 vezes 1 milhão é 1 milhão. O 1 multiplicado por qualquer valor é esse próprio valor. Ele é o elemento neutro da multiplicação. Bom, agora que eu tenho a mesma base, eu simplifico as bases. E o que eu faço com o expoente? Eu igualo os expoentes. Conclusão, x é igual a menos 5. Pronto, está resolvido o exercício. Letra A, qual deve ser o valor de x? X igual a menos 5. Tranquilo? Letra B, 1 sobre 2 elevado a x igual a 1024. Bom, o objetivo é encontrar o valor de x. Para isso, qual é a regra? Ter a mesma base de ambos os lados. Então, eu tenho aqui 1 sobre 2 elevado a x. E o que eu vou fazer desse lado, cara? Eu vou ter que escrever o 1024 numa base que tem o 2. Como que eu faço isso? Decompondo 1024. Então, pega-se aqui, ó, 1024 e vamos fazer a decomposição desse camarada aqui, ó. 1024 é par, dá por 2. Vai dar aqui 512, dá por 2. 256, dá por 2. 128, dá por 2. 64, dá por 2. 32, dá por 2. 16 dá por 2, 8 dá por 2, 4 dá por 2, 2 dá por 2, 1 pediu para parar, parou. Então, contando, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conclusão, 1024 é 2 elevado a 10. Então, vou colocar aqui, ó, 2 elevado a 10. Professor, mas olha só, aqui do lado esquerdo, o 2 está embaixo. E aqui do lado direito, o 2 está em cima. Aí fica a seu critério. Ou você passa o 2 do lado esquerdo para cima, ou você passa o 2 elevado a 10 do lado direito para baixo. Lembrando que toda vez que você trocar, você tem que trocar o sinal do expoente. Então, eu posso escrever aqui, ó, mantendo o lado esquerdo, né, 1 sobre 2. E aqui, ó, é a mesma coisa que 2 sobre 10, ou 2 elevado a 10 sobre 1. Então, invertendo, vai ficar 1 sobre 2, isso aqui, elevado a 10, né, galera? Então, nós vamos ter o seguinte, ó.
certo? Menos 10, então. Eu fiz a inversão aqui, ó. Então, aqui vai ficar negativo, menos 10. Aí você vai dizer assim para mim, professor, mas espera aí, 1 elevado a menos 10, gente, na potência, o 1 elevado a qualquer expoente, não importa qual seja, 1 elevado a qualquer expoente, tá? Isso aqui é um ponto de interrogação. 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Então não interessa o expoente do 1, tá? Então mesmo que eu coloquei aqui o menos 10 e não tinha o 1, eu posso escrevê-lo. Porque 1 elevado a 10, 1 elevado a menos 10, 1 elevado a 1 milhão, 1 elevado a menos 1 milhão, vai ser sempre 1, tá? O 1 elevado a qualquer expoente, independente do expoente, positivo, negativo, meia meia ou tapa na orelha, ele vai ser sempre 1, tá? Agora observem, eu tenho a mesma base de ambos os lados. Portanto, x igual a menos 10. Tá aqui. Pronto. Fechou. Determinei o valor de x da letra B. Então vamos lá para a letra C e a letra D. Olha só o que acontece nessa letra C, gente. Eu tenho uma raiz, ó. Olha aqui, professor, eu tenho uma raiz e agora o que eu faço? Então, mais uma vez, volto a reforçar. Se você não assistiu a aula sobre radiciação, vá lá no canal e assista a aula sobre radiciação. O que nós aprendemos sobre radiciação? A radiciação é uma operação inversa da potenciação. Veja bem, uma operação inversa da potenciação. Sendo assim, eu posso transformar uma raiz em potência, assim como eu posso transformar uma potência em raiz e vice-versa. Porque propriedade é uma via de mão dupla, ou seja, se vale de um lado para o outro, vale do outro para um, tá? Se vale de A para B, então vale de B para A. Senão não vai ser propriedade, tá? Sendo assim, toda vez que eu tiver uma raiz, por exemplo, raiz A elevado a x de índice y. Olha só, eu tenho aqui um radicando que é o A, eu tenho o expoente do radicando que eu chamei de x, tá? O expoente. E o índice do radical eu chamei de y, ok? Como que eu transformo uma raiz numa potência? Assim, ó, presta bastante atenção. O radicando, que é o A, passa a ser a minha base da potência. A, continua aqui, ó, A. Aí basta dividir o expoente do radicando pelo índice do radical. Então vai ficar assim, ó, x dividido por y. Então eu escrevi a raiz agora na forma de potência. A elevado a x sobre y. Pronto. Transformei a raiz em potência. É o que eu vou fazer aqui. Então vai ficar 3 elevado a x dividido por 4. Viram aí? Dividir o expoente pelo índice do radical. E o 81, professor? O 81 é 3 elevado a quarta. É só fazer a decomposição lá, ó. 81 dá por 3, 27 dá por 3, 9 dá por 3, 3 dá por 3, 1. Portanto, 3 elevado a quarta. Coloquei aqui, ó, 3 elevado a quarta. Agora, ó, simplifico as bases, 3 com 3. Quem ficou? X sobre 4 igual a 4. O que eu faço com esse cara que está dividindo aqui, gente? Ele vai para o outro lado, multiplicando. Conclusão, x é igual a 4 vezes 4, 16. Pronto, tá aqui, ó. Tá resolvido o exercício aí, a letra C. Vou fazer a letra D aqui, tá? 1 sobre 3 elevado a x igual a 729. Então, olha só. 1 sobre 3 elevado a x igual a 729. O que eu faço com 729? Decomponho, olha só.
729 dividido por 3, 243. 243 dividido por 3, 81. 81 por 3, 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Pediu para parar, parou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 3 elevado a 6. Então, coloquei aqui, ó, 3 elevado a 6. Professor, mas aqui o 3 está embaixo, aqui do lado direito ele está em cima. O que eu faço? Ou passa esse aqui de baixo para cima, ou passa esse de cima para baixo. Se você passar, seja um, seja outro, você tem que trocar o sinal do expoente daquele que você alterar. Então, eu vou passar esse aqui para baixo. Então, vai ficar 1 sobre 3. Agora, ao invés de 6 positivo, fica 6 negativo. 1 sobre 3 com 1 sobre 3. Conclusão, x igual a menos 6, galera. Isso aí, resposta da letra D. Beleza, vamos aí para a letra E. Ó, o que acontece aqui na letra E? Nós temos aí uma situação semelhante à anterior, tá? Nós temos aqui uma raiz e toda vez que eu tenho raiz, eu vou ter que transformar essa raiz em uma potência. A gente já sabe como fazer isso. 2 elevado, agora eu divido o expoente pelo índice, ó, x dividido por 6. Professor, do outro lado eu tenho 0,5. E agora, professor? Gente, o que é 0,5? 0,5 é o que nós tradicionalmente chamamos de meio, não é isso? 0,5 é meio. E como que eu posso representar o meio na fração? 1 sobre 2. Então, no lugar de 0,5, eu vou colocar 1 sobre 2. Ah, professor, mas aí eu tenho 2 em cima ou 2 embaixo. Então, muda o sinal dele. 2 elevado a x sobre 6 é igual a 2 elevado a menos 1. Professor, por que ficou menos 1? Porque aqui, gente, esse 2 não apareceu nada no expoente, ó. Não apareceu nada. E se eu tenho, assim, 2 e não aparece nada aqui, toda vez que não aparecer nada aqui, é porque é 1. Então, vai para cima, troca o sinal. Agora eu posso simplificar a base. Eu tenho aí x sobre 6 igual a menos 1. Conclusão, o 6 está dividindo, ele vai para o outro lado, multiplicando. X igual a menos 6. Ok? Pronto, encontrei o valor de x. Vamos lá, então. Letra F. O que eu tenho aqui, galera? Ó, 2, de um lado a base é 2, elevado a 48 sobre x. Do outro lado é 8. Bom, se desse lado aqui é 2, do outro lado vai ter que ser 2 também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 8 e vou decompor o 8. 8 por 2 são 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Pediu para parar, parou. Então, 8 é 2 elevado à terceira. Então, vou colocar aqui, ó, 2 elevado à terceira, no lugar do 8. Agora, ó, mesma base, elimina. Então, ficou 48 sobre x é igual a 3. E agora, professor, como que faz? Cara, esse x aqui está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. 48 é igual a 3 vezes x. Como eu quero achar o valor de x, eu vou ter que isolar o x, tá, gente? Vou ter que isolar o x. Vou colocar direito aqui, bonitinho. Então, o 3 está multiplicando, vai dividindo. Vai ficar 48 dividido por 3 igual a x. E fazendo essa divisão, 48 dividido por 3 vai dar 16. Conclusão, quanto que vale x? X vale 16 e aí é a resposta da letra F. Beleza, galera? E assim a gente termina aí mais uma bateria de exercício. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um forte abraço para vocês, até a próxima. Não esqueça de no final do vídeo dar aquele like, aquele joinha, clique, curta e compartilhe. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.